Olá pessoal! Por mais de um ano a expectativa foi grande e em junho a ASUS lançou as novas GPUs GTX 780, GTX 770 e GTX 760 séries DirectCool. Nessa nova série de GPU, a NVIDIA apresentou um novo recurso chamado GPU Boost 2.0. Alguns de vocês podem ter ouvido falar desse recurso, mas talvez não tenham percebido a sua influência no comportamento da GPU. Hoje explicarei como a placa da ASUS leva a você a aproveitar os benefícios da GPU Boost 2.0 e resumirei as informações da placa ASUS série GTX 700 para você. Antes de entrar no tópico sobre GPU Boost 2.0, vamos ver alguns reviews de teste de algumas das mídias mais consagradas em todo o mundo. Neste gráfico está a comparação de FPS. Você pode ver que a GTX 780 DirectCool 2 da ASUS tem um desempenho bem melhor do que a GTX 780 da Gigabyte. No entanto, quando você olha para as configurações do clock, tanto o Boost quanto o clock base são menores do que na placa da Gigabyte. No passado, quanto maior o clock, melhor o desempenho. No entanto, esse conceito já não é mais válido nas novas GPUs. Para aqueles que não são familiarizados com o conceito de clock boost, base ou max, essas são terminologias criadas pela NVIDIA. Os max e base clocks definem o alcance máximo que a GPU pode chegar, e o boost clock é a frequência das placas quando saem da fábrica. Algo que deve ser notado é que o base clock não é o mesmo entre os fabricantes de placa, porque isso é definido por cada uma. O base clock é o clock mínimo que cada placa pode funcionar. O clock padrão alto no boost clock não necessariamente leva ao melhor overclock. Mesmo o clock padrão da ASUS GTX 780 sendo inferior, a placa pode atingir 1215 MHz, mais alto que a placa GTX 780 da Gigabyte, que alcança 1202 MHz. GPU Boost 2.0 é aplicado não só na GTX 780, mas em toda a série GTX 700. Você pode encontrar a mesma situação na GTX 770. ASUS GTX 770 tem um menor boost clock e o nosso desempenho real é de 7% maior do que a GTX 770 da MSI. E é a mesma coisa quando estamos comparando o overclock das duas placas. Agora vamos falar sobre como exatamente o GPU Boost funciona para deixar uma placa de clock inferior com melhor desempenho. Primeiro de tudo, GPU Boost é um recurso NVIDIA que é executado automaticamente. Você não pode ligá-lo ou desligá-lo. O GPU Boost original é um recurso que faz o overclock da placa automaticamente, baseando-se na carga da GPU. Ele pressupõe que determinada carga irá chegar a uma determinada temperatura e impede que a placa continue a fazer overclock para evitar causar danos à placa. No entanto, para o GPU Boost 2.0, a NVIDIA passou de um sistema de boost baseado em carga de trabalho para um sistema de boost baseado tanto na carga de trabalho quanto na temperatura. O GPU Boost 2.0 irá detectar a temperatura do sistema e permitir mais avanços no overclock da GPU, até que a temperatura atinja um determinado nível. Ele não pressupõe um certo nível de carga para uma certa temperatura do sistema. Isso significa que para uma placa gráfica de fabricante como ASUS poder fornecer uma melhor solução de refrigeração, e assim provavelmente terá um melhor desempenho. Na série GTX 700, quando a temperatura da placa é inferior a 80 graus, o clock fica entre o máximo e o boost clock. No entanto, quando a temperatura da placa sobe muito, atingindo 80 graus, o clock da GPU vai diminuir automaticamente, até que um equilíbrio seja alcançado entre o boost e o clock base. A ASUS sempre faz o melhor design térmico para cada placa, e assim impedir que ela chegue aos 80 graus. É por isso que, enquanto o boost clock padrão das placas de outras marcas são mais elevados, a placa da ASUS ainda ganha a batalha em termos de desempenho e jogos pesados. Agora que nós entendemos o quão importante é o desempenho térmico e o design de energia para a arquitetura GPU Boost 2.0, na seção seguinte vamos percorrer as características detalhadas e benefícios da série GTX 700 da ASUS. Para as placas GTX 780 DirectCool, os engenheiros da ASUS desenvolveram um novo design térmico que gira em torno de um contato direto na GPU com os canos de dissipação de calor,
feitos de cobre com 10 milímetros de espessura. Essa mudança contribui sozinha por 40% mais eficiência na transferência de calor. O cooler também usa um dissipador de calor complexo, o que garante uma área 2,2 vezes maior de superfície de dissipação de calor. A ventoinha proprietária Cooltech, usada na placa GTX 780 DirectCool 2, cria um fluxo de ar de 360 graus de abrangência, que é muito mais eficiente do que as ventoinhas tradicionais na mesma velocidade. É composta por lâminas híbridas com um ventilador radial interior e lâminas do tipo flor exteriores. Combinados, eles fornecem fluxo de ar multidirecional para acelerar a remoção do calor e permitir de uma forma consistente e estável a performance da placa gráfica. Finalmente, além do grande sistema de refrigeração, a ASUS GTX 780 também conta com o DigiPlus VRM, com o Super Alloy Power, dissipador de calor MOS e placa traseira para garantir 2,5 vezes mais vida útil e temperatura mais baixa, tanto na área MOS quanto na parte de trás da placa. A ASUS tem implementado um cooler DirectCool, redesenhado na GTX 770 DirectCool 2. Todos os tubos de dissipação de calor feitos de cobre que tocam diretamente o núcleo GPU são projetados em uma configuração SSU para oferecer mais capacidade de dissipação de calor, sem aumentar o tamanho da carcaça ou do cooler. Juntamente com as duas silenciosas ventoinhas de 80 mm à prova de pó, que geram 6 vezes mais fluxo de ar, as placas ASUS mantêm rigorosamente padrões de operação, sendo 20% mais frio e até 3 vezes mais silencioso do que a referência GTX 770. Alinhado com a ASUS GTX 780 DC2, essa placa também contém dissipador de calor MOS e placa traseira para resfriar o MOS e a parte traseira em pelo menos 3 graus. Na série ASUS GTX 760 DirectCool 2, são implementados novamente com a exclusividade de tecnologia DirectCool 2. O contato direto da GPU com os tubos de dissipação de calor feitos de cobre com 1,6 vezes maior área de dissipação acelera a remoção de calor e mantém a placa até 20% mais fria do que o modelo de referência. Suas ventoinhas duplas de 80 mm foram cuidadosamente testadas para garantir ruído mínimo, funcionando até 2 vezes mais silenciosa do que os modelos de referência. As ventoinhas também são à prova de poeira para reduzir o acúmulo de sujeira. Elas mantêm o desempenho máximo durante um tempo de vida mais longo do que as ventoinhas genéricas. A placa tem a exclusiva arquitetura Direct Power. Quando a tensão viaja da fonte de energia para a placa gráfica, o calor é gerado devido ao atrito entre os elétrons e do caminho ou trilhas. Quanto mais estreito o caminho, mais atrito ou resistência. Simplificando, a arquitetura Direct Power é um caminho adicional feito de cobre, que nós criamos para permitir que os elétrons passem, reduzindo assim o atrito e a resistência e diminuindo a temperatura adicional criada, resultando em uma maior estabilidade de placa gráfica e um melhor desempenho. DigiPlus VRM com Super Alloy Power é outra arma da série ASUS GTX 700 para fazer o Boost Clock mais alto. A arquitetura digital de alimentação do DigiPlus VRM garante uma estabilidade maior da placa e energia mais limpa, mesmo durante as aplicações mais intensas. Ele é combinado com os capacitores, bobinas e MOSFETs Super Alloy, que utilizam materiais especialmente formulados para reduzir o ruído de energia em até 30%, eliminar o zumbido e longevidade até 2,5 vezes em comparação com a sua referência. Vamos recapitular tudo rapidamente. No passado, os clocks de 100% determinavam os resultados de desempenho. Agora, melhorar o sistema de refrigeração e o design tem grandes papéis no ganho de desempenho nas séries NVIDIA GPU Boost 2.0. Com o recurso DirectCool da ASUS com ótimos designs de energia, podemos aumentar um overclock básico mesmo em jogos pesados. Obrigado por assistir.